Mas olha, o que tomou conta do noticiário desde ontem, no final do dia, foi que encontraram o passaporte da Elisa Samúdio, é isso? É estranho essa história, né? Tá aqui explodindo aqui no Brasil essa história, inclusive conjecturando se ela está viva ou se ela morreu e como é que esse passaporte vai parar. Olha aí, ó. Tá vendo? Elisa Silva Samúdio, Foz do Iguaçu. É isso aí. Traz curiosidade e levanta hipóteses, né? Mas você vê pela data de expedição também, né, Brian? Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu tô com um probleminha na internet aqui. Perfeitamente. Estamos ouvindo você muito bem, alto e claro. Vamos lá. Esse assunto pegou todos aqui de surpresa, né? Após esse passaporte da Elisa Samúdio ser encontrado por um senhor chamado José. Ele mora aqui na região de Lisboa e durante o seu dia em casa ali, que é o costume, as pessoas compartilham casas aqui, a maioria das casas já vem mobiliadas. E na estante tinha alguns livros lá, e ele ficou interessado em saber o que aconteceu, o que tinha naqueles livros ali, né, pelos assuntos. E quando ele abriu, ele se deparou com o passaporte da Elisa Samúdio. Segundo ele, quando ele viu o passaporte, ele já de fato identificou, por ser um caso nacional, né, e até internacional, o que aconteceu com a Elisa Samúdio no ano de 2010. E aí ele, de fato, e de imediato já pegou o passaporte e entregou ao consulado brasileiro, que aí começou a dar todas as tratativas para saber o que fazer com o passaporte, como enviar para o Brasil, para que a polícia brasileira tivesse acesso a esse passaporte. Já de informação atualizada, né, a mãe da Elisa disse que não iria comentar o assunto até que tivesse acesso a esse passaporte e as informações. E após uma perícia feita aí no passaporte, ela já comunicou que, de fato, o documento é da Elisa Samúdio, né, confirmando, então, esse documento, a veracidade do documento. E agora vai fazer todas as tratativas para saber quem trouxe esse passaporte. Creio que a Polícia Brasileira vai querer agora todas as informações de quem residiu nesse apartamento, quem teve acesso a ele, todos os dados dos inquilinos aí, para começar uma investigação para saber quem que de fato levou esse documento para lá, quem escondeu ou esqueceu o documento nesse apartamento em Lisboa. Vale ressaltar, né, que o caso foi de comoção nacional quando Elisa Samúdio sumiu, desapareceu no ano de 2010, e aí depois houve indícios de que ela tinha sido morta pelo então, né, marido, o goleiro Bruno, que depois, posteriormente, foi julgado e condenado e hoje está em liberdade condicional. Mas até hoje, né, há esse enigma, onde está o corpo de Elisa Samúdio, que ninguém sabe. Há informações de que ela foi esquartejada, foi entregue alguns falam que ela foi entregue o corpo para ser devorado por cães, né, da raça Rottweiler, enfim. Até hoje a polícia não chegou, de fato, a um veredito final sobre esse caso da Elisa Samúdio, que aí fica esse enigma até hoje. E agora, 15 anos após esse caso, o passaporte dela é encontrado aqui em Lisboa. E agora dá início de novo a um novo processo de investigação no que de fato aconteceu e por quê. Eu queria saber o seguinte, nesse passaporte, existe a entrada dela em Portugal em algum momento? Existe o carimbo de entrada? Sim, o carimbo está como entrada em Portugal no ano de 2007 e não tem a saída de Portugal. É isso que eles estão tentando saber agora, como que ela saiu de Portugal. Segundo informações, né, que eu levantei aqui já e percorrem pelas notícias, é que ela teria perdido o passaporte e aí pegou e deu entrada num novo passaporte, mas essas informações ainda não foram confirmadas pela família e pelas autoridades brasileiras, e que tende aí a acontecer pelos próximos dias, aí fazer o levantamento de quando foi feito um novo passaporte, se de fato foi feito um novo passaporte por ela aí, para ter acesso a esse documento, uma vez que esse documento tem como entrada a Portugal, mas não tem a saída. Né, como visto, é de 2007 e o caso dela, a morte dela foi posteriormente, aí 3 anos depois, aí no Brasil. Mistérios que há desenrolar, né, Fabi? Com certeza. A questão principalmente dessa investigação dos registros migratórios. Eu acho que é esse o caminho realmente que a polícia deve seguir para realmente solucionar esse caso aí. Se é só um passaporte que realmente havia sido perdido e foi encontrado aí
nessa casa em Portugal, ou se existe um desenrolar dessa história que chocou o país, a morte aí de Elisa Samúdio. Gabi? Eu queria falar sobre uma curiosidade, Gabi e Brian. Eu acho que nós somos uma das únicas rádios no Brasil com correspondentes internacionais. França, Itália, Portugal, não é isso, Fabi? O portal aqui da Guardiã crescendo e fazendo jus ao nome, né? Jornalismo regional com alcance global.